Boa noite, que bom que você mais uma vez se conectou aqui conosco, né? Essa programação especial, Semana de Oração da Educação, né? Com o tema Tempo de Recomeçar, né? Um programa especial para você que está aí em casa, conectado conosco. E essa semana tem sido uma semana muito especial mesmo. Ontem, por exemplo, um tema que tocou os nossos corações, não é? Pastor Dutra tem sido usado por Deus para alcançar cada um de nós, tanto aqui da Missão Mineira Norte, como na sua casa, né? E mais uma vez estamos aqui para buscar o nosso Deus e também entregar nossa vida a Ele mais uma vez, né? E para que nós possamos então ter essa conexão direta com o Pai, vamos então falar com Deus mais uma vez. Oremos? Bondoso e grandioso Pai que estás nos céus, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, porque o Senhor tem tocado os nossos corações, o Senhor tem criado em nosso coração a vontade, o desejo de recomeçar, ó Pai. E nós entendemos que, ao recomeçar, nós temos a chance também de levar as pessoas que não conhecem a Tua Palavra um testemunho vivo daquilo que o Senhor ensinou para cada um de nós. Mais uma vez, pedimos a Ti, então, a Sua companhia, que toque o nosso coração, que use mais uma vez o Pastor Dutra e que nós tenhamos aqui um recomeço, ó Pai, perto de Ti. E isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique então agora com o nosso Pastor Dutra, aí na sua cidade, não sei de onde você está nos assistindo, né? E que as palavras que ele venha então a falar, toque então no teu coração. Pastor Dutra, seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? E que Deus te use mais uma vez. Boa noite! Tudo bem? Que alegria, que privilégio, que oportunidade temos de estarmos reunidos presencialmente e virtualmente para falarmos daquilo que é mais importante, a palavra de Deus. Me sinto feliz em poder representar a educação adventista. Obrigado, professor Rich, pelo trabalho que você tem desenvolvido em Montes Claros e toda a região do norte de Minas. Tenho a alegria de poder dizer que em Montes Claros, oficialmente, teremos um polo da educação adventista à distância. Eu sei que estou falando para pessoas que sempre sonharam em estudar na nossa instituição. Agora é real e é possível. Basta você se matricular na nossa instituição Educação Adventista à Distância. Porque em Montes Claros nós temos um polo. Isso é muito gratificante. Quero declarar que este livro, a Bíblia, na minha vida tem sido muito importante, um milagre. Eu tenho aprendido a estudar a Bíblia. Eu tenho uma coleção de Bíblias, acho que todo pastor tem. Eu sou apaixonado por Bíblia. Tenho no aplicativo, mas gosto de utilizar o livro. Quando estou presencialmente na igreja e ouço o barulho do folhear das Bíblias, isso enche o meu coração. É algo incrível. A mensagem que Deus tem para você nesta noite é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de transformação. Eu quero hoje compartilhar com vocês a história mais marcante da minha vida, porque é a história da minha mamãe. E mãe, eu aprendi logo cedo, nós só temos uma. Mãe não tem, é só uma. E mãe é o ser que mais te ama neste mundo. Mãe é um anjo que Deus colocou na terra para nos orientar. E isso não é apenas palavras, é uma revelação. É algo de Deus que você precisa ter no seu coração. Mas para falar deste assunto, quero começar com um texto extremamente importante. Eu sei que você vai falar, pastor, mas isso não tem nada a ver. Mas tem. São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu estou indo para o início de Mateus, você que é hábil no estudo da Bíblia sabe que estou falando do início da vida de Jesus. Capítulo 3, versos 16 e 17. Eu sei que você já até lembrou o texto. Eu sei que você pode declarar de cor, mas eu vou ler aqui para que a gente tenha isso muito claro. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Batismo. Esta é uma semana de recomeço.
esta é uma semana de renovação, esta é uma semana de conexão com Deus. E tudo começa na decisão, batismo. Por que eu voltei bem no início? Porque talvez a primeira e maior decisão da vida seja o batismo. O batismo, o dia em que você se entrega ao Senhor, é extremamente importante. Porque depois do batismo nas águas, nós receberemos também, e acredito que muitos já receberam e continuarão recebendo o batismo no Espírito. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Você sabia que quando você foi batizado, mais ou menos assim, mudou sua escritura, você era, preste atenção no que vou lhe dizer, você era uma criatura de Deus. E quando você é batizado, você passa então a ser um filho de Deus. Não existe nada mais importante do que ser filho de Deus. Eu comecei aqui falando que a minha alegria de poder falar da minha mamãe. Agora imagine você, nós somos filhos de Deus. Oh, glória! Isso é bênção. Isso move vidas, toca coração, transforma. É incrível. Falando de batismo, eu avanço um pouco mais, só para você entender que batismo é algo extremamente forte. No próprio livro de Mateus, eu vou para o finalzinho. Comecei no início, vou para o final. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Enquanto você encontra, está no capítulo 28 de Mateus. É o último capítulo. Se eu te falasse assim, existe uma forma, uma garantia de você ter a presença de Deus, que é o seu Pai, com você todos os dias de sua vida. Vou repetir. A garantia de ter Deus ao seu lado todos os dias da sua vida. Isso te interessa? Para você que está em casa, que hoje me ouve, você gostaria de ter certeza de que Deus vai estar do seu lado todos os dias da sua vida, mas não estar distante, estar próximo, estar no sentido de tomar conta, estar no sentido de te acompanhar e te ajudar em todas as suas decisões. Já pensou? Eu tenho feito palestras em muitas empresas também, e tenho estudado muito para isso, o comportamento humano, como se obter sucesso, como se tornar alguém grande, um grande influenciador. Esse é um assunto que me interessa. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido. E eu tenho percebido que hoje no mundo moderno, as pessoas buscam coach, é verdade. As pessoas querem um programa de mentoria, mas nós temos algo muito maior do que isso. Nós temos a promessa de que Deus, pelo poder do Espírito Santo, estaria ao meu lado todos os dias. Já pensou? Vou lhe dizer uma coisa, isso é a garantia de não tomar decisões erradas. Isso é a certeza de estar protegido todos os dias. Isso é a completa convicção de que nada vai dar errado. Você tem Deus. Você está me perguntando como? Vou ler para você. É a promessa de Deus que te garante Deus ao seu lado todos os dias. Capítulo 28, eu leio verso 19 e 20. Interessante, só aproveitando, esse é o marca-página da minha Bíblia, eu tenho vários. É a foto da minha mamãe. Eu prego, olho para ela, ela olha para mim, é uma conexão. É bênção, eu amo minha mãe. E eu sei que eu estou falando para quem também ama a sua mamãe, não é verdade? A palavra de Deus nos diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando, está aqui de novo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô bênção, pastor, ok, eu entendi o batismo. Agora preste atenção então na promessa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco. E eis que estou convosco. Quem está falando? O próprio Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ouçam amém?
é certeza. Mas para isso precisa cumprir a missão. Por isso eu tenho insistido e vou repetir. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Oh glória, oh bênção. Ontem falamos sobre Paulo e Estevão. E hoje eu quero falar da minha mãe. A minha mãe, família muito humilde, como diz o povo, lá do interior de Minas, família pobre, criada na roça, muito humilde. Casou-se cedo, teve 5 filhos, uma mão cheia assim, 5 filhos. Minha mãe não terminou a 4ª série primária, ela estudou, parece que até o 3º ano só. Mal sabia escrever o seu nome, mas a minha mãe foi abençoada por Deus, com uma inteligência incrível. Minha mãe não era boa em muitas coisas. Eu me lembro que quando pequeno, criança é assim, a gente faz parâmetros, eu falei assim, minha mãe tinha que ter estudado mais. Eu falava para ela, por que só não estudou? Eu não entendia que a vida da minha mãe tinha sido muito mais difícil do que a minha. Mas a minha mãe, ela se dedicou em algo que tomava o seu coração. Minha mãe foi uma das pioneiras da educação infantil. Só para você ter uma ideia, em Belo Horizonte, quando ainda éramos uma só associação dentro do estado de Minas, a minha mãe foi a primeira a ter na igreja o rol A. Quando começou a diferenciação de rol A e rol B. Então ela participou desse projeto embrionário. Ela amava o departamento infantil, principalmente os pequenininhos. Eu sei que muitas vezes no início ela foi questionada, porque muitos diziam, para que dedicar tanto tempo, atenção e carinho para aqueles que ainda nem sabem falar? Mas esta é uma idade extremamente importante, abençoada, incrível. No início do auge da imigração, minhas irmãs foram para os Estados Unidos e minha mãe acabou indo para os Estados Unidos no início do ano 2000. E lá ela permaneceu por 10 anos. E quando ela voltava, toda vez que ela vinha ao Brasil, ela dizia assim, eu tenho muitos filhos americanos. Eu olhava assim, filhos americanos? Já tenho vários netos americanos. Eu penso, minha mãe foi para lá agora, não está entendendo. E realmente eu não entendi por muito tempo. Até que eu tive a oportunidade de começar a fazer algumas viagens para lá. E então eu entendi. O americano, no início da imigração, brasileiro que ia para lá, ele se sentia um pouco isolado. Não tinha família, não podia voltar, a maioria estava de forma ilegal. E aí então eles ficavam ali sozinhos. E a igreja brasileira adventista é uma grande bênção lá. Porque ela é acolhedora, ela abraça, é algo extraordinário. Então toda a família que chegava, minha mãe como mãe, abraçava. Quando a mulher engravidava, porque é um processo natural, ela como mãe, como avó, futura avó, começava a se dedicar, ensinando, orientando. Quando a criança nascia, a minha mãe era a primeira a visitar. E já lhe fazia o convite imediato. Você precisa levá-la para a igreja, porque nós vamos apresentá-la na igreja. Primeiramente na escolinha. Assim que ela tiver condições. Antes da criança ser apresentada à igreja, ela já era apresentada na escolinha. E a minha mãe cuidava da criança desde o ventre até os seus primeiros anos. Isso é algo extraordinário. E quando estive nessa última jornada nos Estados Unidos, onde preguei por várias igrejas, encontrei com vários que me diziam assim, eu sou neto da sua mãe. Eu olhava assim, neto. Eles gostavam e tinham a minha mãe como avó. Só para você ter uma ideia, você que é desbravador, e eu sou apaixonado pelo clube de desbravador. Minha mãe a vida inteira foi cozinheira. Por exemplo, você já foi no Campuri Mundial? Não? Não acredito! Eu também não. Eu tenho o uniforme do Campuri Mundial, mas eu não fui. Minha mãe foi 3 vezes.
3 vezes no Campuri Mundial. Eu não fui nenhuma. Minha mãe não sabia ler e escrever. Você já viu alguém fazer classe de líder sem saber ler e escrever? Agora que te peguei. Já viu? Não? E líder masterclass? Masterclass avançado. Já viu? Minha mãe foi ordenada líder masterclass avançada. A maior condecoração do desbravador mundial. Sem saber ler. Eu falei, como assim? Porque ela era cozinheira. Mas cozinheira tem direito a isso? Mas ela era a cozinheira. Ela era a avó. Sabe aquela mãezona, aquela que abra... Era minha mãe. Mas a minha mãe não tinha muitas habilidades. Ela, em outras áreas. Eu não me lembro, ela escreveu 2 sermões, mas eu não me lembro de eu ouvir a minha mãe pregar. Eu não me lembro da minha mãe dando estudo bíblico. Mas eu posso lhe garantir, baseado no que preguei ontem, que a minha mãe vai ter muitas, muitas e muitas estrelas em sua coroa. Amém? Amém. É assim que funciona. E eu estou compartilhando isso não para falar da minha mãe, mas para te dizer o seguinte, meu amigo, quando você escolhe, porque é a escolha que estamos falando hoje, quando você escolhe andar com Deus, a sua vida é transformada. Você pode não entender muitas coisas, mas a transformação já começou lá no seu batismo. Eu creio pela Bíblia, e vamos pregar mais sobre isso amanhã, que quando você aceita Jesus, você já começou a viver a vida eterna. Então vou para o Apocalipse, vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Hoje meu objetivo é falar de escolhas, decisão. Vamos para Apocalipse. Enquanto você abre o livro de Apocalipse, eu vou parar aqui em Apocalipse no capítulo 13. Só vou contextualizar, só para você ter uma ideia, nós falamos de batismo. Batismo só no Novo Testamento aparece 80 vezes. Batismo é importante, é o novo nascimento. A grande temática do livro do Apocalipse está envolvida no grande conflito, decisões. Quando você observa o capítulo 13, você vai ver algumas questões muito importantes. Eu quero apenas ler o final, o subtítulo do capítulo 12, da última parte. O dragão persegue a mulher. Nós sabemos que a igreja de Deus, ela foi perseguida desde o início. Na realidade, o povo de Deus sempre foi perseguido. E essa perseguição, ela vai se tornar ainda mais real no presente. Por isso precisamos entender a importância da decisão. Eu quero avançar um pouquinho, porque aqui no capítulo 13, apenas para aqueles que já são conhecidos no Apocalipse, para a gente estar contextualizado, começa a falar da besta, das 2 bestas, da união deste poder, e que nós entendemos que trará algo para os dias de hoje extremamente importante, um decreto, e que isso vai ser decisivo. Só que a grande questão é, você não vai tomar a decisão quando as coisas estiverem complicadas. A decisão você toma quando? É agora, é hoje. Capítulo 13, finalzinho do verso 10. Diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O capítulo 13 inteiro fala de perseguição. Interessante que aqui fala assim, em meio às perseguições, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu quero então avançar um pouco mais, eu estou assim passando bem rápido, porque você conhece. No capítulo 14, o capítulo 14 para os teólogos é o capítulo mais importante do livro de Apocalipse. E é interessante que nos primeiros versos você vai encontrar aquilo que nós amamos, que é o selo de Deus. Meu querido, se você ainda não entende esse tema, procure o pastor da sua igreja. Procure o pastor da igreja adventista, onde você está assistindo. Procure um líder da igreja e peça para ele,
eu queria entender o selo de Deus, porque eu preciso receber o selo de Deus na minha vida. Isso faz toda a diferença. Os meus amigos aqui presentes, eu sei que entendem e conhecem muito bem este assunto. Por isso não vou me delongar, mas você tem que entender o selo de Deus. E eu leio então a mensagem angélica. A primeira mensagem diz assim no capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Espera aí, vou dar só uma pausa aqui. Evangelho eterno. Existe um evangelho que existe desde o início do mundo, por isso ele é eterno. Eu tenho refletido sobre isso, porque nós vivemos num período onde igrejas têm se levantado e declarado assim: não, isso aqui é da antiga aliança, isso é do Antigo Testamento, isso é passado. Mas peraí, o evangelho não é eterno? É, a Bíblia assim declara. O evangelho é eterno. E eu aqui ainda anotei na minha Bíblia para ficar bem claro: no evangelho eterno nós temos uma mensagem presente. A mensagem presente é a mensagem que nós, como igreja adventista do sétimo dia, precisamos proclamar agora. Não é futuro, é agora. Mensagem presente. E eu anotei aqui o resumo do que a igreja adventista entende como sendo a mensagem presente. Se você quiser, pode anotar na sua Bíblia. Eu vou ler, diz assim: é a certeza da salvação pelos méritos de Jesus e confiança na intercessão realizada no santuário celeste por nosso amigo Jesus, para que tenhamos a compreensão da necessidade do julgamento. Você vê que bonito o texto, mas fala o seguinte: é aceitar a salvação, mas entender que tem algo mais. Eu não posso simplesmente pregar Deus é amor, está tudo certo, Deus é amor, continue no pecado. Não, Deus é amor, não mude. Não, sabe por quê? Volta na tríplice mensagem angélica que você vai entender. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu... Opa, é a primeira mensagem do evangelho eterno, já começa declarando: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E agora que é a conexão com o selo de Deus: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é criador, amém? Sabe por que eu sou um grande defensor da bandeira da educação adventista? Porque na nossa instituição nós temos uma filosofia que prevalece e vai continuar pregando até o último dia: Deus é criador, de acordo com o que está em Gênesis. O mundo já não aceita isso, mas aqui diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus é criador. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Nós vivemos o momento profético mais importante da história do mundo. Nós vivemos a última fase da história do mundo, por isso a mais importante. Eu acredito, pelo estudo profético, e eu tenho me debruçado sobre o Apocalipse, para entender um pouco mais. Eu acredito que Jesus está voltando. E a gente vê isso de forma muito clara. Eu falei na minha abertura, no primeiro dia, quantos pastores morreram nos últimos dias? Quantos irmãos fiéis da igreja descansaram nos últimos dias? Foram muitos. Mas aqui existe uma bem-aventurança para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Você precisa entender isso, porque o tema que amanhã eu vou lhe apresentar vai te mostrar que quando você se entrega, quando você está disposto a viver
tudo por Deus, oh meu Pai, Deus faz tudo por você de forma tão extraordinária que você vai viver o melhor momento da sua história aqui na terra. E digo, em todas as áreas. Sabe aquele aluno, aquele que está estudando, querendo passar no vestibular de medicina? Vai passar, se colocar Deus em primeiro lugar. Sabe aquele emprego dos sonhos que você busca? Vai alcançar, se colocar Deus em primeiro lugar. Sabe aquela casa que você quer comprar? Se for para a honra e glória de Deus, vai comprar. Eu vou dizer mais para os homens que gostam de carro. Sabe aquele carro do seu sonho? Pode ser seu. Porque Deus nos promete o melhor. Jesus declara, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O nosso Deus é Deus de coisas grandiosas. Antes que você me questione, eu vou lhe dar um exemplo. Estude a Bíblia. Leia a história dos patriarcas e me fale qual deles não foi bem sucedido na vida. Pode me questionar, coloque no chat. Qual deles não foi abençoado? Estou falando de bênçãos presentes. Não estou falando que viveram, não, bênção mesmo. Vai lá, todos os patriarcas. Vou dar um outro exemplo. Deus ele é tão fiel em suas promessas que ele permanece mesmo quando os outros erram. Eu tenho viajado o Brasil todo. Você conhece judeu pobre, quebrado? Eu nunca encontrei, nunca na minha vida. Mas eles já deixaram de ser o povo da promessa há mais de 2000 anos. Até hoje eu não conheço. Por que será? Deus honra as suas promessas, mas tem que haver entrega completa. E eu quero avançar aqui em Apocalipse. Vou para a parte final, capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Apocalipse. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver o julgamento final, o julgamento de Deus de forma definitiva, onde o pecado será eliminado. Aqui está falando, eu leio, final do capítulo 20, só para você entender o contexto. Verso 9, no capítulo, se você também não entende sobre o milênio, meu amigo, você precisa procurar a igreja adventista para entender a mensagem do milênio, é poderosa. Depois do milênio, o inimigo ele trama a sua última artimanha de engano, e ele marcha contra Jerusalém. Eu leio o finalzinho do capítulo 9 e verso 10. Capítulo 20, versos 9 e 10. Desceu, porém, preste atenção no que vou ler, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos do século. Fogo eterno. Fogo de consequências eternas. Se você voltar em Judas, verso 7, você vai entender muito bem o que estou lhe dizendo. Porque lá fala, é a mesma palavra para descrever Sodoma e Gomorra que foram destruídas com fogo eterno. Mas se você for onde ficava Sodoma, hoje é o Mar Morto, não tem fogo lá. Mas as suas consequências são eternas, que nunca mais houve vida naquele local. Fogo de consequências eternas. São escolhas. Aqueles que escolhem seguir os caminhos do inimigo serão consumidos com fogo de consequências eternas. Mas sabia que o lago de fogo e enxofre, a mensagem de destruição, é mensagem de bênção? Eu vou te mostrar que é. Pense comigo. Se você avança um pouquinho no capítulo 21, você vê assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Sabia que para que a nova Jerusalém seja estabelecida, este mundo de pecado precisa ser purificado, destruído,
no fogo. Deus, Ele odeia o pecado. E Ele, por isso, vai colocar fim em todo o pecado. E surgirá uma nova terra. O segundo ponto que precisamos entender, que o lago de fogo e enxofre, a destruição, ele é o preparativo para o maior presente de Deus para a sua vida, amém? Deus quer te levar para o céu, o lugar mais lindo, importante de todos. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não mais existirá a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Este verso é lindo. Minha mãe, em 2017, foi diagnosticada com câncer. Um câncer cruel. Na realidade, um câncer que já a perseguia há muitos anos. 15 anos antes, ela foi num exame e percebeu que tinha um pequeno nódulo no útero. 15 anos. Os anos se passaram, acompanhamento, tratamento, e depois o câncer veio de forma muito brutal. Não tinha muito o que ser feito, os médicos não queriam operar. E no Brasil, quando o médico não quer nem fazer cirurgia, meu amigo, o negócio está ruim. Porque a cirurgia aqui eles querem fazer até para arrancar a unha do dedão. É uma verdade, porque financeiramente é interessante. Não queriam nem mesmo operar, estava muito ruim, não tinha o que fazer. Minha mãe foi encaminhada para uma clínica natural em Belo Horizonte. Minhas irmãs, eu tenho uma irmã que é naturalista nos Estados Unidos, ela veio com orientação de alguns médicos amigos, e minha mãe iniciou um tratamento natural pesado. Daquele que você conhece, elimina todo o açúcar, elimina toda a massa, elimina alimentos cozidos, no cru, e suco, e vitamina, suplementação, algo poderoso. Porque na natureza nós encontramos o poder da cura, e eu creio nisso. Eu estive várias vezes na clínica natural em São Paulo e sou apaixonado por isso. Neste mesmo período eu sofri um grave acidente de moto. Tive traumatismo craniano, fratura em 2 costelas com perfuração da membrana do pulmão e fratura no pé. Fiquei ruim. Eu estava internado, todo ruim, já 3 semanas internado. Quando recebo a notícia, mamãe está ruim, está com câncer terminal. Meu amigo, chamei meu irmão, que é hoje o gerente didático da CPB, o responsável pela parte didática, você que é da educação, ele que é o editor do livro de matemática, doutor em matemática. E eu liguei para o meu irmão, tenho que ver mamãe, me pega aqui no hospital. Eu fiz uma alta, pedido de alta, e fomos juntos para Belo Horizonte. Interessante, minha mãe estava doente, mas quando eu cheguei, ela falou assim: meu filho, que bom que você veio, porque agora eu vou cuidar de você. Ela queria cuidar de mim. E assim eu fiquei alguns meses com ela. Em seguida fiz alguns arranjos, porque minha mãe e meu pai apenas morando sozinhos. E eu enviei minha filha ficou o ano todo morando com a minha mãe. Porque a minha mãe, a alegria dela era cuidar de alguém. Eu não podia ficar o ano inteiro, mandei minha filha. E minha mãe, como uma grande avó, fazia comidinha do jeito que ela queria, cuidava, tudo. Foi uma bênção. No final do ano, voltou o médico, repetiu os exames, o câncer tinha regredido consideravelmente. E ela foi operada para a honra e glória de Deus. E no início do ano 2018, ela foi curada do câncer, amém? Amém. Eu glorifico a Deus. Deus é Deus. Amanhã eu vou trazer o testemunho. Foi gravado na igreja da Pampulha, ali próximo da Associação Mineira Central, onde ela frequenta. Onde ela dá o testemunho de cura dela. Interessante. Ela foi operada em janeiro, mas ela já deu o testemunho em dezembro. Consegue entender?
Para você receber uma bênção grandiosa, você precisa acreditar tanto que ela vai acontecer, que você já agradece antes mesmo de receber. Por isso eu tenho declarado e vou repetir, esta semana, faltam alguns dias, dia é quarta, mas só 2. Esta semana, você vai ver um milagre de Deus na sua vida, mas para isso, você precisa tomar decisão. A decisão muda tudo. Como você quer viver o restante deste ano? O que é importante na sua vida? Na nossa caminhada cristã, nós estamos do lado daquele que já venceu todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é vencedor. Se você conhecesse, se você tivesse condições de enxergar o que eu enxergo, se você tivesse condições de ver o que Deus vê na sua vida, oh meu Pai, você nunca iria desistir desta caminhada. Eu sei que você está em casa, está me olhando e está pensando, pastor, eu tenho passado tantas lutas. Você falou da cura da sua mãe, eu estou lutando contra o câncer. Eu tenho uma amiga de Belo Horizonte, Edna, deixo aqui um abraço para ela. Perdeu a mãe de Covid, na semana seguinte o tio. Eu tenho visitado pessoas que estão arrasadas. E você está me olhando e pensando assim, pastor, você está falando de cura? Eu estou falando de cura. Estou falando de milagre. Mas você precisa entender qual é a maior cura. Amanhã você não pode perder. Vou trazer o final da história da minha mãe, com testemunho dela. E você vai ver como o nosso Deus é Deus de poder. Amém? Eu quero orar com você. Você que está em casa me ouvindo, me assistindo. Quero dizer que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Amanhã, você não pode perder. Amanhã nós, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, apresentaremos a mensagem mais importante, mensagem de salvação. Você tem passado problemas, está triste, confie no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor e não desistem, têm a plena certeza de que a vitória já está garantida, amém? Amém. Querido Deus, queremos neste instante apenas confirmar a decisão que já tomamos de te servir. Queremos cumprir a promessa, queremos cumprir a missão a grande comissão de ir por todo o mundo proclamando a mensagem da salvação de um Deus que é grandioso, poderoso, mas que está do nosso lado e quer nos salvar. E isso nos confirma também a promessa de que o Senhor vai estar do nosso lado todos os dias de nossa vida. Vamos continuar caminhando até o último minuto, porque queremos ver Jesus voltando em glória e majestade. Cumpra, Pai querido, a Tua promessa em nossa vida, que a volta de Jesus seja ainda nesta geração, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Transforme esta igreja militante em igreja triunfante, para que em breve seja a igreja glorificada, porque Deus mesmo vai estar conosco. Ele vai habitar entre nós nesta terra, na Nova Jerusalém, um presente de Deus, onde estaremos contigo para todo sempre. Nada neste mundo pode ser mais importante do que estarmos na tua presença. Faça, ó Pai querido, que o céu seja aqui, porque nós queremos andar contigo de tal forma que já vamos sentir um pouco do céu aqui nesta terra. Entrego a minha vida e a vida dos meus amados irmãos em tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus.